Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou começar a gravar aqui a nossa aula de Premiere dessa semana e na aula de hoje a gente vai continuar o exercício que a gente começou na aula passada, tá? Então, se vocês não assistiram a aula passada, assistam antes de ver essa aqui, tá? Aqui no Premiere a gente recortou com o Ultra Key o chroma key dessas cenas que são bem comuns em jornalismo, né? A repórter falando sobre um fundo verde e tal. E o Ultra Key, ele resolveu o recorte do fundo, certo? Porém, no caso dessas cenas aqui, a repórter ela está usando um microfone que tem uma logomarca verde, né? Que inclusive é a logo do Barão antiga, né? A atual também é verde, tem umas marcas verdes. Então, isso aqui é muito comum de acontecer, ter alguma coisa no primeiro plano que tem a cor do plano de fundo, que é o plano do recorte. Tá? Então, num caso como esses aqui, é necessário fazer um trabalho de rotoscopia. Né? A rotoscopia é aquela que a gente vai mascarar a parte da imagem que a gente não quer que seja recortada. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é mascarar esse microfone para que ele não seja recortado. No caso, a gente vai usar o próprio Ultra Key, né, que foi o que a gente usou para recortar o chroma. Ele tem esses três iconezinhos aqui, ó, uma elipse, um retângulo e uma canetinha, que servem para a criação de máscaras. O problema desse sistema é que assim, se eu simplesmente clico aqui, ele automaticamente já cria a máscara. Tá? Então, no caso da elipse e do retângulo, eu não tenho como vir aqui e arrastar essa máscara no formato que eu quero. O que eu posso fazer é, depois que eu criei ela, reparem que eu tenho aqui os vértices dela, né? Então eu posso alongar ela, né? Mas eu também tenho esse sistema aqui, ó, esse círculo aqui vazado, ele serve para aumentar a área de esfumaçamento da imagem ou de difusão da imagem, tá? Reparem que aqui existe um valor de difusão da máscara e conforme eu mexo aqui, ó, eu deixo ela mais dura ou mais difusa, mais esfumaçada, tá? E esse quadradinho aqui que fica entre a circunferência de difusão e esse outro vértice aqui, ó, esse vértice serve para eu posicionar esse aparato aqui, né? E com ele eu consigo expandir ou contrair a máscara, tá? Então, em vez de mexer às vezes na dimensão da máscara, vocês podem expandir ou contrair ela. Esses valores estão todos aqui, ó. Expansão da máscara está aqui, ó. Eu posso mexer por aqui também, em vez de mexer por ali, tá? E difusão da máscara está aqui, ok? E ainda tem a opacidade da máscara, que eu posso fazer com que essa máscara seja não totalmente opaca, né? Que ela reduza só um pouco o, a quantidade de recorte, tá? Então, quando eu cliquei nessa elipse, automaticamente foi criada essa máscara. Mas eu posso vir aqui agora, selecionar ela e deletar ela, tá? Se eu clicar no retângulo, vai acontecer a mesma coisa. Ele automaticamente vai criar uma máscara retangular. No entanto, o que a gente vai usar aqui, vou ampliar aqui, ó, é a canetinha. Com a canetinha, essa caneta aqui, ele também já cria automaticamente uma máscara, mas ele está esperando eu desenhar como que essa máscara é. E por que é interessante que a gente desenhe essa máscara? Porque o Premiere, ele tem um sistema, ó, vou clicando aqui, vou fazendo um ponto em cada vértice do microfone, tá? Cada vértice aqui do cubo. Só dos dois frontais aqui, né? Não preciso pegar a profundidade dele. Tá? Uma vez que eu terminei a máscara, eu posso ajustar esses pontos. Tá? E por que é interessante, então, que a gente faça esse desenho? Porque o Premiere ele tem um sistema de traqueamento de máscara automático, que a gente vai usar aqui. Esses botões aqui de andar para frente um frame ou para trás um frame e dar play para frente ou play para trás, uma vez que eu clico neles, ele vai calcular os próximos frames e vai tentar ajustar essa máscara ao desenho que eu fiz. Tá? Essa chave de boca que tem aqui, de configurações, esse ícone de configurações, ele permite que eu escolha se eu quero que ele traqueie somente a posição do objeto, a posição e a rotação, ou a posição, escala e rotação. Tá ligado aqui, posição, escala e rotação? Não tem muito movimento de escala, né?
não tem algum movimento de rotação, é mais posição mesmo que mexe, né, que a gente viu, mas eu vou deixar ligado os três, tá? Então eu vou dar um play aqui e vou aguardar ele fazer esse traqueamento. Tá? Então ele fez o traqueamento e não ficou muito bom, tá? É suficiente? É suficiente. Mas caso a gente não queira usar esse sistema de traqueamento do Premiere, até por causa da imprecisão dele, vou dar Ctrl Z aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um keyframe clicando só no play de um frame. Então quando eu cliquei no play de um frame, ele automaticamente criou um keyframe, tá? O primeiro frame aqui está keyframeado. Eu vou lá no último frame e a hora que eu modificar a posição dessa máscara, ele automaticamente vai criar um outro keyframe. E aí a interpolação entre esses dois, ele vai fazer sozinho. A técnica mais usual de rotoscopia é a seguinte: para que a gente não keyframe o tempo todo essa máscara, se eu tenho um keyframe de começo e um keyframe de fim, eu vou procurar os keyframes intermediários. Então eu vou vir aqui no meio e vou ajustar essa máscara. Tá? Depois eu vou no meio de novo. E vou ajustar de novo. E depois nesse meio aqui para o final. Ajusto de novo. A gente fez mais ou menos uma rotoscopia aqui, né? Seguindo esse microfone. E aí, vocês vão reparar que, na verdade, o que está acontecendo é o contrário do que a gente quer. O microfone continua recortado e o fundo deixou de estar recortado. Mas para resolver isso, é simplesmente questão de inverter a máscara, né? Então, aqui na máscara 1, existe um botão invertido. Quando eu marco ele, olha só, ele inverteu. Então, agora o fundo passou a estar recortado e o microfone não está mais recortado, tá? Ok? Essa cena está resolvida. Agora ela tá completa, né? O fundo está aplicado e o microfone não está mais com aquela marca estranha de transparência do fundo. Na próxima cena, a complicação é um pouco maior, porque além do microfone, existe a roupa da jornalista, tá? Só que aí também a gente pode fazer o seguinte, gente. A gente pode pegar a canetinha e desenhar uma área maior aqui, né? Então, quando eu clico e arrasto a canetinha, eu consigo fazer uma curva com ela, tá vendo? Quando eu clico e solto, eu faço um ponto seco. Mas quando eu clico e arrasto, deixa eu jogar isso aqui para baixo, eu posso fazer um ponto curvo, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso desenhar mais ou menos. Isso porque, gente, essa cena aqui é uma cena fácil de ser resolvida, tá? Se ela se mexesse na tela, alguma coisa assim, talvez eu fosse precisar mascarar melhor, né? E nesse caso aqui, ó, eu nem preciso de fato animar a máscara, porque eu fiz a máscara mais aberta. O que eu posso fazer, caso eu perceba alguma diferença, caso eu perceba que essa máscara está aparecendo de alguma forma, é usar o recurso de suavizar a borda. Então eu suavizo um pouco a borda da máscara aqui e aí ela vai ficar invisível. Tá? Então olha só agora. Tá ruim, eu ponho aqui, deixa eu pôr a qualidade máxima. Tá? Então naquele outro exemplo, eu refinei um pouco só para vocês saberem como que deve ser feito caso vocês precisem refinar, né, o movimento dessa máscara. Então tem o play automático aqui, tem como vocês irem
ajustando manualmente, mas muitas vezes vocês vão fazer só uma máscara que não precisa ser animada, né? Então a máscara está aqui, ó, vamos ver ela de novo, clico aqui em máscara 1. Ela não corresponde exatamente ao movimento, mas o microfone e a roupa a blusa verde da repórter em nenhum momento saem da máscara, né? Então eu posso fazer uma máscara só. Essa máscara em nenhum momento também, ela pode acontecer isso, né? Ela sair senão eu começo a ver de novo o fundo aqui atrás. Mas ela ficando dentro da área de opacidade, né? Do primeiro plano, eu não preciso animar essa máscara, tá? E essa cena agora também está correta. Temos o fundo recortado e o primeiro plano opaco e o fundo já aplicado. Ok? A aula de hoje era isso. Uma boa semana para todos.